Olá, vamos neste vídeo dar continuidade aos nossos estudos e iremos ver mais acerca das características do JavaScript. E para esta aula iremos ver o que são os dois, os dois operadores que vimos nas aulas passadas, que são o operador com os dois iguais e o operador com três iguais. Esses operadores, o JavaScript interpreta eles como operadores de comparação. Neste caso, quando usamos os dois iguais, ele vai fazer a comparação e vai fazer a conversão implícita. Iremos ver ao decorrer desta aula, mas dizia eu, e vai fazer a conversão implícita, ou seja, ele vai pegar o valor e comparar com um outro valor. Neste caso, vai comparar eles e vai converter eles em uma string ou number ou número, o que for a pedir para ser convertido. Ele vai fazer esse processo, sendo que o operador de três iguais, neste caso, quando colocamos três iguais, ele é mais específico. Ele compara os valores, ou seja, vai comparar o valor e o tipo de dado. Se verificar que o valor é o mesmo, mas o tipo de dado é diferente, ele vai colocar, ou seja, vai nos dizer que é diferente colocando o falso. Ele vai verificar que não é igual, então vai retornar falso. Então, temos cá um exemplo do que eu estive cá a dizer, e se não percebeu, vai perceber na aula prática. Então, vamos dar cá um exemplo do que eu estava a dizer. Quando temos, por exemplo, o número 11 e colocamos dois iguais e colocamos cá o número 11. Isso, se formos já fazer esse teste, ele cá, vamos fazer o teste para melhor percepção. Console.log. Ok, console.log. Vamos node operador.js. E como podemos ver, o que eu estive a dizer está a acontecer quando colocamos os dois, neste caso, os dois iguais. Ele vai fazer a conversão explícita. A conversão explícita é o processo de converter o nosso número para uma string, e vai verificar que o valor, ele vai simplesmente comparar os valores, né? Ele não vai comparar o tipo de dado, sendo que se formos a fazer isto, ele vai retornar falso. Ele retorna falso porque ele compara vai comparar o valor e juntamente com o seu tipo de dado. Assim é que é. Vamos para mais um exemplo para melhor percepção. Vamos declarar uma variável const número. Vamos colocar 10 ponto vírgula const txt, neste caso texto. Vamos na sequência colocar o valor 10, apesar de ser uma string. Ok, vamos dizer que é uma string de números, .log, ponto e vírgula, e desta feita vamos fazer a mesma operação, ou seja, fazer a mesma verificação, assim que é, ou fica mais bonito desse jeito. Podemos ver que retorna-nos o valor true, nesse caso o valor booleano true, e
quando colocamos 3 iguais, ele retorna-nos falso. Isso por questões daquilo que eu estive a dizer, que quando usamos os 3 iguais, ele vai comparar o valor e o tipo de dado, sendo que quando usamos o operador de 2 iguais, ele somente vai comparar os valores. Podemos também verificar através de um método, neste caso o type of, os tipos de dados existentes dentro, ou seja, os tipos de dados existentes na variável type of número console.log ponto e vírgula type of txt. E desta feita podemos cá, ele mostra number string. Como podemos ver, ele diz que este valor é string e este aqui é número. Mas por isso que quando nós colocamos operador de 3 iguais, ele retorna-nos falso. Ele diz que não são iguais esses números. Então fizemos cá, ou seja, usamos a conversão implícita aqui em cima. Usamos a conversão implícita através do operador, neste caso, desses dois operadores. E também não esquecer que existe o tipo de conversão, neste caso a conversão explícita. A conversão explícita é onde usamos os tipos, neste caso number, e colocamos dentro de parênteses o que queremos converter, string, o que queremos converter dentro de parênteses. E a aula para entendimento desse tipo já foi ultrapassada, mas ao decorrer do curso irei falar mais sobre esses tipos e irão melhor perceber como utilizar e para que elas servem e quando utilizar esses tipos. Então vou terminar por aqui, agradecer pelo tempo e pedir que compartilhes o vídeo. Até mais e tchau.